a última reforma protestante. Eu tenho dito isso, que é a série talvez mais fundamental, mais essencial. Muitos dizem assim, ou podem pensar: Bispo Fê, eu gosto das séries de encorajamento, eu gosto das séries tipo José, que você nos encoraja a nós vencermos, a nós sermos impulsionados. É maravilhoso, mas eu queria que... Tem alguém espiritual aqui nessa manhã? Espiritual, pessoas espirituais? Eu quero dizer para você que é espiritual, que não existe nada mais encorajador. Marli, você deu um glória aqui no momento do ofertório, está no manto, ela, ô glória, gostei desse seu glória aí. Ô glória, não tem nada mais encorajador do que nós sabemos quem nós somos em Cristo Jesus, do que nós temos o entendimento, a revelação da nova aliança. Por que isso é tão encorajador? Porque isso nos dá destino e propósito, isso faz com que nós saibamos a nossa identidade em Cristo Jesus, isso nos dá segurança da nossa salvação, isso faz com que nós venhamos a reinar em Cristo, a reinar nessa terra através de Cristo. É o que diz a palavra: os que receberam a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão através de Cristo. Ou seja, conhecer a sua identidade, só existe uma forma: indo para a palavra. E Paulo diz assim: os mistérios que estavam ocultos, eles estão sendo revelados. Então você receber mistérios ocultos sendo revelados, não por mim, porque eu não teria nenhuma capacidade disso, mas pelo Espírito Santo, é algo encorajador. Então que você possa entender que uma série como essa é para posicionar você, para que você tenha certeza do céu, para que você tenha certeza que a sua casa é uma casa salva, para que você tenha certeza que você é um eleito, uma ovelha de Cristo, e para que isso venha trazer para você autoridade, e com autoridade você reina nessa terra. Quantos estão entendendo o que eu estou pregando aqui na parte de Deus? Então nós estamos hoje chegando a mais um capítulo desta série, se eu não me engano é a 5ª mensagem já desta série, e eu estou nessa introdução. Nós vamos navegar por todas praticamente as doutrinas bíblicas do que é a graça de Deus, mas eu comecei, eu disse isso recentemente, sem dar seta, né? Eu entrei já nas 2 sementes, nos filhos de Deus, nos filhos do diabo, e nós estamos mergulhando, e hoje eu quero fechar essa questão com a parte 3, lobo versus ovelhas, o perigo das más companhias. A pergunta do Espírito é essa hoje: quem te influencia? Quem tem influenciado a sua vida? Quem tem influenciado os seus pensamentos? Aí você vai dizer: ah, Bispo Fê, é a palavra. É a palavra ou é a internet? É a palavra ou são os influencers desse mundo? É a palavra ou as ideologias dessa terra? A pergunta do Espírito é essa: o que te influencia? Nós temos estudado há 3 mensagens especificamente essa questão de lobo versus ovelha, e nós vamos entender hoje o perigo das más companhias. Eu louvo a Deus que ao seu lado tem uma companhia boa. Então dá mais um sorriso para esse abençoado e fala assim: fique esperto hoje, porque o Espírito vai te dar direção. Amém, Sebastião? Fique esperto, Sebastião, não vou pôr para você dançar no final do culto. O meu staff tem que ser que nem eu, todo mundo animado aqui. Não dá para ter... O Seba estava lá no final do culto, cansado. Eu falei: ô Seba, acorda tu que dormes aí. Fique esperto. Amém? Vamos começar lendo a palavra de 1 João 4, verso 6, que diz assim: isso aqui é para você ler junto comigo. Nós somos de Deus. Você sente prazer em dizer isso? O lobo não consegue dizer eu sou de Deus, mas as ovelhas conseguem. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos, lembra da linha imaginária que nós temos traçado nesse culto? Nisso nós reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. A Bíblia é clara: há 2 sementes sobre a terra, um espírito da verdade e um espírito do erro. Você reconhece o espírito da verdade porque você é desse espírito. Você pode dizer mais uma vez: eu sou de Deus. Eu abri o culto dizendo: é um privilégio nós podemos cultuar Jesus. Por que é um privilégio? Porque só os eleitos podem dar culto ao seu Pai. Nós temos um Espírito que é um com o Espírito Santo de Deus, que testifica que nós somos filhos. Diga mais uma vez: eu sou filho de Deus. Você pode dizer isso com mais autoridade? Diga: eu sou filho de Deus. Se você crê de fato, diga: eu sou filho. Isso não é algo que você está, você é a sua identidade. Diga: eu sou filho de Deus. Diga: eu sou filho de Deus. Ah, amado, isso aqui muda toda a história. Nós somos os eleitos. Nós somos os filhos de Deus. Curve sua cabeça, eu quero falar com Jesus, com você nessa hora. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por mais esse dia. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias, elas já se renovaram. Pai, essa é a hora de nós ouvirmos a tua voz. Essa é a hora, Jesus, de nós recebermos o alimento que vem do teu trono, o alimento que é a sã doutrina. A tua palavra diz que ela não volta vazia, Pai. Ela está cumprindo em nós, desde o início dessa manhã, desígnios e propósitos. Eu creio, Pai, que o Senhor trouxe as pessoas que tinham que estar aqui, aqueles que estão em casa, através da internet, Pai, ouvindo essa mensagem. Jesus, nós queremos ouvir a Tua voz. Tu és o bom pastor, nós somos as Tuas ovelhas. Nós os conhecemos, nós Te conhecemos, Pai. Nós reconhecemos que Tu és o nosso Deus, por isso nós seguimos esta voz, Jesus. Nós queremos agora pedir: fala-nos,
para que nós venhamos a ser mais uma vez bem alimentados. Os nossos espíritos serão nutridos agora com um alimento que vai edificar e produzir herança, Jesus, que não seja eu, mas o Senhor através de mim, Jesus, a falar, a dar direção, a exortar e a cuidar das tuas ovelhas. Tu és o verdadeiro pastor que apacenta as nossas vidas. Eu oro em nome de Jesus, para a glória de Deus, e as ovelhas de Cristo digam amém, amém e amém. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Amém. Meus irmãos amados, povo de Deus, família bendita, corpo de Cristo, povo de propriedade exclusiva de Deus, aqueles que são chamados para reinar com Cristo, aqueles que são ovelhas deste pasto, aqueles que encontraram os pastos verdejantes, as águas de descanso. É você, diga graças a Deus. Então, dando continuidade ao estudo das doutrinas, eu fiz uma pré-introdução aqui, mas queria agora, de forma mais estruturada, dizer que nós estamos dando continuidade ao conhecimento das doutrinas da graça. Hoje nós vamos crescer ainda mais no conhecimento desta revelação das duas sementes. Nós vamos ver mais características do lobo e da ovelha. Precisamos estar atentos, porque o lobo, ele não é bonzinho. O lobo, ele quer roubar a lã da ovelha. A palavra de Deus, ela comprova que existem dois tipos de pessoas, dois tipos de semente, duas descendências: os filhos de Deus e os filhos do diabo, os que são predestinados para a salvação e aqueles que foram destinados para a perdição. Então só dá para crer, eu tenho dito isso nos últimos cultos, gostaria de afirmar mais uma vez, como é que eu creio na predestinação? Eu preciso entender as duas sementes para que eu creia na predestinação. E você sabe que quando nós pregamos isso, o inimigo se revolta com isso, porque vai contra a mentira que ele pregou dentro das igrejas, dizendo que todos são iguais perante a Deus, todos têm direito à salvação, todos os filhos são iguais. Entre os filhos, a Bíblia diz que Deus não faz acepção, porém nem todos são iguais perante a Deus. Existem outras sementes, existe uma outra semente que é o que diz a palavra, nós não temos que temer dizer, não tem direito à salvação, porque eles não foram postos para a salvação. A Bíblia diz isso, a Bíblia diz em duas descendências, eu acabei de dizer, os filhos de Deus, os filhos do diabo. A Bíblia diz, a descendência do diabo fala do joio, fala do trigo, fala da ovelha, fala do cabrito. Nós estudamos recentemente Abel e Caim, o salvo e o ímpio. Então, biblicamente, nós podemos afirmar que existem pessoas que não são da descendência da salvação. E essas pessoas parecem ter tido, muitas vezes, um arrependimento momentâneo, porque como a palavra ela vai chamar a todos, às vezes vem um joio no meio do trigo, às vezes vem alguns anticristos, nós temos estudado isso, a palavra diz, muitos anticristos têm se levantado no meio de vós, então esses se instalam no meio da igreja, às vezes fazem até amizades, cantam, batem palmas, dão ofertas, pulam, mas a Bíblia diz que eles nunca se convertem, porque eles não são sementes para a conversão, eles não são para a salvação. O justo vem por quê? O justo vem porque Deus o traz, o justo vem porque o Espírito o atrai, o joio vem por causa muitas vezes de uma necessidade, vem por uma barganha, o joio vem muitas vezes por uma conveniência, mas da mesma forma com que ele vem, ele vira as costas e ele vai embora como se nada tivesse acontecido. Então é importante que nós saibamos que essa mensagem não é algo novo, porque tem visitas aqui chegando, pessoas chegando ao nosso ministério, eu estou ouvindo algo novo. Você está ouvindo uma mensagem que para você pode ser algo revelador, mas isso aqui está na Bíblia, e nós vamos para a Bíblia logo mais conferir coisas espirituais com coisas espirituais. Isso sempre esteve na Bíblia, porém eu disse agora há pouco, estava em oculto. Paulo diz, os mistérios estão sendo revelados. Por quê? Porque aprove a Deus nesses tempos finais revelar os seus mistérios. Eu queria hoje, para fechar essa questão de lobo e ovelha, fazer um breve retrospecto de alguns pontos que nós estudamos, mas eu vou adentrar em novos pontos nessa manhã, mas só para pôr todos da mesma parte. Você está comigo nessa introdução? Diga amém. O ponto 1, eu quero lembrar que um lobo ele pode se vestir de ovelha, mas ele não pode se comportar como uma ovelha. Eu tenho dito isto de acordo com o que diz a Bíblia. Agora você vai abrir a sua espada e você vai abrir em Mateus capítulo 7, verso 15, que diz assim a palavra de Deus: acautelai-vos dos falsos profetas. Existem falsos profetas, igreja? Muitos. E a palavra aqui, quem está dizendo é Jesus. Olha, tenham cautela, estejam alertas. Ele diz que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Então existe um povo que se diz profeta, mas é falso. Eles se apresentam disfarçados de ovelhas, mas não são ovelhas. São trans, Não são ovelhas, são, eu pareço ovelha, mas não é. Jesus está falando, eles são lobos roubadores. Eles vêm para roubar a lã da ovelha. No verso 16 diz assim: pelos seus frutos os conhecereis. Aí Jesus faz uma pergunta reflexiva: colhem-se porventura uvas dos espinheiros?
Colhem-se porventura figo dos abrolhos? É lógico que não. Assim toda árvore boa produz bons frutos. Então existe a árvore boa, mas também existe a árvore má. Ele diz, a árvore má, frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada. A árvore boa não é cortada, ela é podada para dar mais frutos, é o que diz a palavra, na parábola do agricultor. Agora, a árvore má é cortada e é lançada ao fogo. Jesus não lançaria os seus filhos no fogo, mas a outra semente que não tem nada a ver com ele é lançada no fogo. Isso é o inferno. Assim, pois, pelos frutos os conhecereis. Então nós temos dito isso, não está no nosso papel julgar quem é quem, porém Jesus nos dá uma direção. Pelos frutos você conhece. Pelo fruto você conhece qual é a árvore. Se você pegar uma maçã, você fala, isso aqui veio de uma árvore que produz maçã. Pegar uma melancia, pegar uma banana, pegar uma uva. Pelo fruto você sabe o código genético, qual é a árvore que vai produzir este fruto. Sim ou sim, igreja? Então a ovelha não pode falar mal. Tem ovelhas aqui nessa manhã? Nós não podemos falar mal, porque isso não é um fruto de uma ovelha. A ovelha não pode maldizer, não pode ser mentirosa. Eu falei sobre isso quinta-feira, escuta a mensagem de quinta. Não pode fazer coisas às escuras. Por quê? Porque o caráter da ovelha tem que ser o caráter de Cristo. Mas o lobo, o que ele faz? Ele inventa história. O lobo, ele quando é acuado, ele vai denegrir a pessoa, ele vai expor o seu caráter de lobo. Por quê? Porque ele tem o fruto de um lobo. Olha o que Paulo, a gente leu Jesus, mas olha o que Paulo diz na sua despedida, quando ele está terminando ali o seu ministério na igreja de Éfeso. Ele diz assim, eu sei que depois da minha partida, isso aqui é uma palavra profética, depois da partida do apóstolo Paulo, ele disse, entre vós penetrarão lobos vorazes. Jesus falou de lobos roubadores, Paulo está dizendo de lobos vorazes. É o mesmo tipo de pessoa, é outra semente, são lobos. Ele diz que esses lobos vorazes, eles não pouparão o rebanho. Então entenda, o lobo, ele não está ali para ser bonzinho com o rebanho. Parece que ele é bonzinho. E entenda, Jesus falou dos falsos profetas. Então muitas vezes esses lobos estão à frente de altares, estão à frente de grandes igrejas. Mas você fala, nossa, mas parece que faz o bem, mas estão ali para roubar a lã. Deixa eu fazer um grande parênteses aqui. A palavra de Deus diz assim, que naquele dia, no dia final, muitos vão dizer assim, em teu nome nós fizemos milagres, em teu nome nós realizamos curas, em teu nome nós expelimos demônios. O que Jesus vai falar para essas pessoas? Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Então entenda que essa palavra de Jesus, ela é muito mais para quem está dentro do que para quem está fora. Quando Jesus diz, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, é uma parte de pessoas que, olha, mas do teu nome, talvez o falso profeta vai dizer, mas do teu nome, nós fizemos grandes ajuntamentos, nós fizemos isso, milagres, curas. Jesus vai falar assim, não conheço vocês. Nós temos que saber o que a Bíblia diz que existem sinais que são operados pelo espírito da mentira. Então, muitos lugares você acha que é Deus agindo, e não é Deus agindo. Por isso que a Bíblia é muito clara, pelos frutos você tem que conhecer, você tem que ter discernimento espiritual. Eu tenho pregado isso pelo menos há um mês, toda quinta-feira, sobre como desenvolver um discernimento espiritual. Então, se Jesus fala, não vos conheço, ele está falando do falso profeta, está falando do lobo. E que dentre vós mesmos, eu já expliquei isso aqui de forma exaustiva para a igreja, não é que vem de fora, é dentre vós mesmos. Nós vamos estar alerta, porque o lobo ele penetra no meio do rebanho, diz, dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Lembra da palavra de Tito de domingo passado, que eu fechei lendo na Bíblia? Tito diz, olha, é preciso fazê-los calar, porque eles andam pervertendo casas inteiras por torpe ganância, para seguir a si mesmo. Então veja que o espírito do anticristo é isso, ele fala falsas mentiras, ou melhor, fala falsas verdades, fala mentiras, para arrastar coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Veja o perigo de você não saber identificar um lobo. Veja o perigo de você não ter esse filtro. Olha o que diz Sofonias, cadê o pastor Kleber? A gente estava falando sobre a palavra de Sofonias, eu, pastor Kleber, nossos presbíteros. Olha lá o que diz o profeta, ele diz, os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos do cair da noite, que não deixam, olha o que o lobo faz, não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Se o lobo tiver oportunidade, presbítero Marcos, ele vai roer no mesmo dia o osso, não vai deixar para o dia seguinte, não vai deixar no cantinho do prato aquela asinha, sabe, amanhã eu como ela, não, ele vai devorar no mesmo dia. Aí a ovelha muitas vezes é ingênua, fala, não, mas ele parece, mas não é. Hoje tem muita coisa que parece, mas não é. Por isso nós temos que ter os olhos iluminados para identificar o que é verdade, o que é mentira. Então o lobo, diz o profeta, ele rói os ossos, ele destrói a ovelha, juntamente
justamente para que a ovelha não viva reinando em vida. Eu tenho falado desde o início desse culto, nós somos chamados para reinar em vida, para que a ovelha não venha desfrutar da paz, não viva na comunhão dos santos, não consiga se integrar de fato na igreja. O lobo não quer que a ovelha se integre na igreja. O lobo vê a ovelha se juntando no grupo das mulheres, no grupo dos homens, se voluntariando para servir na casa de Deus. O lobo fica doido com isso. Ele começa a falar: mas você vai ficar na igreja, tanto tempo na igreja, é a sua família, você quer. Essa é a voz do demônio, querendo afastar. Você vai dar dinheiro para o pastor, pensando que é para o pastor. Você vai ofertar, você vai dizimar. O quê? Quer enfraquecer a igreja. Então nós precisamos estar atentos com essas vozes que às vezes estão do nosso lado. Mas se a pessoa falou isso, ela é lobo. Existe um espírito do anticristo. Você precisa identificar isso. Muitas pessoas, quando estão na carne, elas falam de acordo com esse espírito, porque estão falando da carne. Então, por isso que Paulo disse: andai no espírito. E se eu ando no espírito, ele diz: você não satisfaz a concupiscência, o desejo da carne. Nós precisamos estar atentos, igreja. A nossa verdadeira identidade, ela é do espírito. Nós não temos que andar na nossa alma, na nossa carne, sim no espírito. Então, eu estou dizendo aqui para você identificar se eu tenho olhos iluminados, se eu tenho conhecimento da palavra, eu vou conseguir identificar pelos frutos, o fruto do lobo. Eu tenho que prestar atenção nas características bíblicas. Eu tenho que prestar atenção como essa pessoa fala, o que essa pessoa pensa, como ela age, o que sai da boca, porque a Bíblia diz que o que sai da boca é o que cheia o coração. O que a pessoa posta nas suas redes sociais, como ela se identifica. Eu preciso estar atento a isso, porque você vai ver muitas vezes as características que não são de ovelhas. A pergunta do Espírito: com que a ovelha então se identifica? Estou falando do lobo. A ovelha se identifica com o rebanho. Tem ovelha aqui hoje, nessa manhã? A ovelha se identifica na comunhão dos santos. A ovelha não vê a hora de estar de novo no aprisco. A ovelha sente um desejo no coração de estar em comunhão profunda. O lobo é aquele que fala: acabou, eu preciso correr. Você quer, sai vazando. Hoje tem culto de novo, eu preferia estar vendo o jogo do Mengão. Isso aí é o lobo. Tem flamenguista aqui? Não, tem um irmão com a família do Flamengo. Desculpa, meu amado, não foi nada contra você, não. É que eu queria pegar o Arrascaeta. Tem um trans Arrascaeta aqui, ó. Ele acha que é o Arrascaeta de quarta-feira. Era para ele a brincadeira. Então, a ovelha muitas vezes ela não quer. A ovelha não, o lobo não quer estar nesse lugar, mas a ovelha ama estar nesse lugar. A ovelha ama estar no aprisco. A ovelha ama a comunhão dos santos. Amém, ovelhas de Cristo? Amém. Então, nós queremos estar com o rebanho. Então, a gente tem que estar esperto para a gente identificar. Quem que não quer o rebanho? Quem que não quer o pastor? A ovelha ama ser apacentada. A ovelha ama ser exortada, porque ela sabe que só é exortada aquele que é filho. Amém, filhos? Jesus disse isso. O que é filho, ele é exortado, corrigido. Então, ponto 2 dessa manhã, nós já estudamos recentemente, mas vamos deixar isso registrado. Judas Iscariote sempre foi filho da perdição. Ele era lobo com pele de ovelha. Existe uma linha que fala assim: não, se Judas tivesse uma segunda chance, não entendeu o que a Bíblia diz. Judas podia ter a segunda, terceira e a quarta chance. Ele não foi posto para crer. O que Jesus falou? Vocês são do diabo, que é o vosso pai. Vocês não escutam o que eu falo. A palavra diz que Jesus, que é a pedra angular, para eles é pedra de tropeço. Para nós não é pedra de tropeço, mas para os filhos da perdição, Jesus é pedra de tropeço. Jesus falou: vocês não são das minhas ovelhas. Vocês são do diabo e querem satisfazer os desejos dele. Ele é um mentiroso, o pai da mentira. Enfim, então agora nós vamos entender que Judas, ele nunca foi uma ovelha. Olha o que diz em João 6, 70 e 71. Replicou-lhe Jesus. Quem está dizendo é Jesus. Não vos escolhi em número de 12, contudo, um de vós é diabo. Uai, que palavra forte, que Jesus separatista. Não, é o Jesus justo e verdadeiro. Eu chamei 12, mas um é do diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo. É só você deixar o Espírito trabalhar no seu coração. Você, como filho de Deus, você jamais trairia o seu pai, você jamais entregaria a Jesus. Precisava de um filho da perdição para que as escrituras fossem cumpridas. Então Jesus escolhe. Sabendo que Judas era do diabo, ele escolhe um, ele diz: um de vós é do diabo. O verso 10 de João 13 diz: declarou-lhe Jesus, mais uma vez é Jesus dizendo: quem já se banhou não necessita lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Então Jesus não estava dando roda não, Jesus estava falando claramente: não fala a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. Jesus sabia, foi ele que escolheu os 12. É antes para que se cumpra a Escritura. Por que Deus escolhe através de Jesus Judas? Porque as Escrituras precisavam ser cumpridas. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Então Judas, ele era do diabo. Não sou eu que estou dizendo, Jesus disse: um de vós é diabo. E aqui a Bíblia diz que era Iscariotes, Judas, filho de Simão Iscariotes. Judas Iscariotes era filho do diabo. Não fique você com esse evangelho água com açúcar. Não, mas veja bem. Não, a Bíblia está clara. A Bíblia
diz, né, eu falei isso aqui essa manhã, se ensina ou não, que paz vem numa língua. Está escrito, nós cremos. Terceiro ponto de hoje, eu estou correndo aqui porque nós já estudamos alguns desses pontos. Era um plano de Deus fazer separação entre as duas sementes. E nós fechamos um pouco o culto de domingo falando sobre isso, domingo passado. Se nós não acreditamos nas verdades bíblicas, nós vamos dizer que todo mundo pode ser salvo, como diz muito da tradição hoje. Todo mundo pode ser salvo, mas essa não é a verdade. Só pode ser salvo quem Deus determinou, porque não depende do homem querer, mas de Deus usar a sua misericórdia. É o que Paulo diz, né? Há injustiça da parte de Deus de modo algum, não depende de quem quer ou de quem corra, mas de Deus usar a sua misericórdia. Então, para lembrar o que nós estudamos domingo passado, mas da onde vem essa história de duas sementes? Vem de Gênesis. Lá no início de tudo, Deus colocou inimizade, é o que diz Gênesis 3,15. Porém, é Deus dizendo, porém inimizade. Se você procurar nosso canal no YouTube, eu tenho um programa Impacto gravado, que ele é exatamente esse o título: o Deus que colocou inimizade na terra. Uau, como que Deus coloca inimizade? Deus não é amor, Deus é amor, e o seu amor é tão grandioso que Ele consegue ser justo e separar os seus filhos e os filhos da perdição. E esse Deus amor, Ele colocou inimizade na terra. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Então você sabe que isso aqui é um diálogo depois do pecado original, depois que Eva come do fruto, e ela diz, não fui eu, foi Adão, né? Não fui eu, foi a mulher que tu me deste. Aí a Eva aprende rapidinho, com o marido omisso, e fala, não fui eu, foi a serpente, ela pôs e eu comi. E aí Jesus fala, então vamos dar uma sentença. Então Deus está dizendo aqui, olha, porém inimizade entre ti e a mulher, está falando do diabo e da igreja, entre a tua descendência, está falando para o diabo, a tua descendência, o diabo tem uma descendência, os filhos do diabo, e o seu descendente, o Jesus Cristo, o descendente da igreja, da noiva, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, na terra, a Bíblia é clara, há uma descendência do diabo, os filhos da perdição, os vasos de ira, e nós estamos entendendo essa manhã mais uma vez o que a Bíblia diz, que nós não devemos nos associar. Eu já vou entrar no tema, sobre a influência do mundo, sobre a influência do lobo, sobre quem tem influenciado, quem você tem ouvido. Então, o ímpio, ele não é alguém que deve estar do nosso lado em intimidade, porque nós estamos no mundo, e não temos como vivermos numa bolha apenas. Você trabalha, você pega Uber, você pega táxi, você anda de trem, de metrô, você convive, e nós estamos convivendo com todo tipo de gente. Mas o que nós temos que entender quando nós temos os olhos iluminados? Nós não podemos nos associar com o ímpio, amém, igreja? Amém. Todo tipo de sociedade, a Bíblia vai ser muito clara, luz e trevas não coadunam, não dá para a luz andar com trevas. Por quê? Porque quando a luz chega, a treva tem que ser dissipada. Então nós não podemos nos associar nos negócios, nos relacionamentos. Por quê? Porque o ímpio é outra semente, ele é descendência do diabo. Deus diz para não se casar com alguém das trevas. Por quê? Porque não há comunhão. Então você não, eu vou casar. Não há comunhão, foi o próprio Deus que colocou inimizade. Então você quer ser maior do que a sentença de Deus? Não, Deus falou, porém inimizade. Não, mas no meu caso, não tem caso. Deus colocou inimizade entre as duas sementes, entre as duas descendências. Foi Deus que estabeleceu isso. Um homem não pode casar com uma mulher do mundo, e uma mulher de Deus não pode casar com um homem do mundo. Não pode. Porque Deus disse, olha, não pode ter comunhão, não há amizade. Ele falou, eu colocarei inimizade. Então nós não devemos, lutar contra Deus, e sim entender o que Deus fez. Você sabe que quando a gente fala sobre essa questão de relacionamento, estou falando aqui de um casamento, ou de um negócio, de uma sociedade, se entre salvos já é difícil, para pensar. Sim ou sim, igreja? Sim. Você que é casado com uma eleita, você que é casado com um eleito, olha, o casamento já traz as suas lutas. Ué, você sabe o que é casar com outra pessoa, depois os filhos. Se você casado com um eleito, com uma eleita, imagina você casar com outra semente, que tem outro código de princípio, que tem outros valores de vida. Não tem como. A Bíblia diz, há caminhos que parecem bons. Aí a gente sempre vai tentar achar uma história para justificar isso. A pessoa acha aí um príncipe encantado, que na verdade é um sapo. Aí vem e fala, não, mas no meu caso é diferente, ele é bonzinho, né? Aquela frase, ele é bonzinho, não faz mal para ninguém, só não vai na igreja. Ele só uiva, no calar da noite, vai roer seus ossos. Não vai deixar para outro dia, não. Aí tem gente que fala assim, não, isso aqui é muito clássico. Não, bispo, mas sabe o que é? Eu estou indo lá para evangelizar, eu que vou trazer ele para Jesus. De todos que falaram isso, você quer que eu fale? Qual que foi o resultado? Eu conto ou vocês contam? A pessoa está fora, foi arrastada pelo mundo. Porque depois casa, agora, não, meu marido, então eu tenho que me submeter. Meu marido não quer que eu vá na igreja de domingo. É lobo, como é que não quer que vá na igreja de domingo? Então, se você conhece alguém, você pode conhecer alguém que você,
Sabe, fale do amor de Jesus antes. Você, sabe, traga para conhecer Jesus, para que tenha os mesmos valores, creia que é um eleito em Cristo Jesus, pregue Jesus, para que se converta, e aí sim você possa desenvolver um relacionamento. O difícil é você querer primeiro desenvolver um relacionamento, depois querer converter a pessoa. E aí depois vai frustrar. Então, logicamente que eu não estou falando sobre família, mas não tem como nós não ensinarmos o povo a viver. Então vamos identificar agora algumas características, né, dessa semente do mal, os descendentes de Caim. Nós estudamos domingo passado também. Está lá em Êxodo 34, guarda o que te ordeno hoje. Eis que lançarei fora da sua presença os amorreus, os cananeus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Abstente de fazer aliança. O que Deus está dizendo? Abstente de fazer aliança com os moradores da terra. Para onde vais? Para que não... Olha, ele está dizendo, não se envolvam com os moradores daquela terra, para que isso não seja cilada. É cilada, Bino. Não tem uma frase assim? Olha, é cilada, não vai para lá não. Não se envolva com os moradores da terra. Deus está dando a direção. Então quer dizer que a semente do mal, os filhos da perdição, os ímpios, eles criam cilada para as ovelhas. Eles não poupam os ossos. Nós vimos a palavra de Sofonias. Criam ciladas. Olha, está tudo aqui na Bíblia, verso 13. Mas derribai os seus altares. Pelo contrário, quebra tudo. Derribai os seus altares, quebrais as suas colunas e cortareis os seus postes ídolos, porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele. Deus está dizendo, não adore, quebre tudo que é poste ídolo, quebre tudo que é Deus com letra minúscula lá, quebre tudo isso, não adore esses outros deuses. Olha o 15, para que não faças aliança com os moradores da terra. Não faça, era clara a ordem. Não suceda que em se prostituindo eles com os seus deuses e lhes sacrificando, alguém te convide e coma dos teus sacrifícios. Então muitas vezes, não vem aqui, é só uma festinha, é só um churrasco, toma cuidado. Eles criam ciladas, diz a palavra. Verso 16, e tome mulheres das suas filhas para os teus filhos, e as suas filhas prostituindo-se com os seus deuses. Façam que também os teus filhos se prostituam com os seus deuses. Ele diz no 17, não farás para ti deuses fundidos. Então Deus está deixando muito claro que não pode haver ligação entre luz e trevas. Não pode unir ovelha com lobo. Não se junte. Não, mas no meu caso, não tem no seu caso. Desde Gênesis, Apocalipse, a Bíblia é clara, até o tempo de hoje. Deuteronômio 7:1 diz assim, quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, os girazeus, os amorreus, os cananeus e os fariseus, e os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. Verso 2, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente a destruirás. Não farás alianças, ou não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. A Bíblia é clara, sim ou sim, igreja? Está dizendo, heveus, jebuseus, tudo que é outra semente, não se envolva, não tem aliança, pelo contrário, não se envolva. Derrube tudo isso, quebre tudo isso, fira tudo isso. Verso 3, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Você que ainda não se casou, ouça o que diz a palavra. Porque às vezes você está na alma, na emoção, não, parece uma boa pessoa, eu vou lá. É bonita, tem um corpão, ele é bonito, ele tem um tanquinho, aprendi com a minha mãe, deixa o tanquinho lá de fora e pega a máquina de lavar daqui que é melhor, cara. Ou mulher, né? Porque depois não vai dar certo. Há caminhos que parecem bons, mas acabam dando em caminho de morte. Não contraia. Você está suprindo uma carência da alma, vai dar em caminho de morte. Não sou eu que estou profetizando contra a sua vida. A Bíblia diz, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás as suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar os teus filhos de mim. É o que eu falei, quando vê a outra geração já desviou, já não está mais na igreja, para que servissem outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Porém assim lhes fareis, derribareis os seus altares, que a ordem é clara, não se envolvam e pelo contrário, derrubem os altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos e queimareis as suas imagens de escultura. Então esses nomes todos aqui do passado hoje são pessoas do mundo que pertencem ao diabo, que são outra semente. Então as atitudes de uma ovelha, elas têm que ser diferentes das atitudes de um lobo. Nós estamos estudando isso há 3 domingos, igreja. Nós somos um povo de Deus, nós somos um povo diferenciado. A Bíblia diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Então um lobo se prostituir, nós até entendemos. Agora uma ovelha não pode. Jesus estava sendo claro aqui nas escrituras, olha, não se envolva.
porque as filhas vão se prostituir, os filhos vão se prostituir, vocês vão sair dos meus caminhos, vão adorar outros deuses. Então um lobo permanecer fumando maconha, cheirando cocaína, nós entendemos, mas uma ovelha não pode permanecer nisso. Um lobo ficar na prostituição, na pornografia, no adultério, olha, isso é entendível, porque ele é lobo, ele foi posto para as más obras, mas os filhos de Deus não podem ficar nisso. Um lobo mentir, inventar a história, nós entendemos, mas uma ovelha mentir, nós não podemos permitir isso. Uma ovelha fazer coisas escondidas não pode, porque a ovelha não engana o próximo, a ovelha não trapaceia. Ovelha é ovelha, lobo é lobo, o fruto da ovelha tem que ser fruto bom, o fruto do lobo é fruto mau. Jesus falou, as árvores más produzem más frutos, a árvore boa produz frutos bons. Então essa mensagem, ela é extremamente importante. Uma mensagem como essa é extremamente importante na geração que nós vivemos. Você sabe, com todo respeito, poucas pessoas sabem ensinar isso aqui. O que pregam? Vem todo mundo, Deus ama todos, e isso e aquilo, e fique como você está. E aí estão grandes aglomerações que se chamam igrejas, mas não tem transformação de vida. Se eu chego para Jesus, eu tenho que ter uma transformação de vida. Esse é o fruto de uma verdadeira ovelha. Não estou dizendo que você vai chegar para Jesus, você não pode chegar do mundo. Você chega do mundo do lamaçal. Talvez você chegou com as drogas, você chegou com a pornografia, você chegou com a prostituição, com o adultério, com a mentira. Mas quando você conhece Jesus, isso tudo tem que cessar na sua vida, porque Ele te converte. Ele muda a sentença da sua vida. Amém, igreja? Então o que eu estou dizendo? Uma hora o fruto da ovelha tem que aparecer. Uma hora, se é ovelha, aparece. Agora, se é lobo, o fruto também vai aparecer. Então tem muita gente que se mete em situações e se envolve com pessoas, depois diz, eu estou arrependido. É o tema de hoje. Quem você tem ouvido? E quem tem te influenciado? Depois, eu me arrependi, bicho, sabe o que? Eu fiz um negócio, me relacionei. Deus não quer ligações dos seus filhos com o mundo. Então agora nós vamos entender como que a semente maligna, com a descendência de Caim, ela passa do dilúvio e ela continua na terra. Eu quero contextualizar isso para a gente depois entrar na segunda parte da mensagem. A Bíblia conta que o pecado tinha crescido muito no mundo, você conhece a história. E Deus, Ele não aceitando mais o pecado, proliferando no mundo, Ele manda um dilúvio sobre a terra. E Deus, Ele levanta então Noé para separar a sua família na arca. Você lembra isso desde a escola dominical? Dos CIDs da sua época. Deus levanta Noé com a sua família e um par de cada animal entra na arca. Então vem um dilúvio e matou todo mundo e sobrou a grande família de Noé, 8 pessoas. Eu quero mostrar para você em Gênesis 9 o que diz a palavra no verso 25. E disse, maldito seja Canaã. Então tem um ali que é maldito. Maldito seja Canaã, seja servo dos servos dos seus irmãos. E ajuntou, bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Então Deus está fazendo uma separação, está falando de Sem e está falando de Canaã. Está falando que Canaã vai ser servo de Sem. Verso 27, engrandeça a Deus, agora para o outro irmão, Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Deus está falando de Jafé, Deus está falando de Sem. Está comigo aqui, igreja? Quem é Sem? Sem é aquele que originou os semitas, que são os judeus eleitos como nação. Então você entende, Deus destruiu o mundo com um dilúvio, mas dentro da arca Deus coloca ali, na sua soberania, logicamente, uma família que vai dar continuidade à raça humana, que vai dar continuidade ao povo na terra. E dentro da arca, Deus está falando agora, através do livro de Gênesis aqui, tem 3 homens ali, são filhos de Noé. Está falando de Sem. Sem é aquele que originou os semitas. Jafé é aquele que originou os jafetitas, que vai dar origem a nós que somos os gentios predestinados para a salvação, nós que temos o direito então de habitar nas tendas de Sem. Você entende aqui a conexão da Bíblia? Jafé tem um direito de habitar nas tendas de Sem, ou seja, nós temos direito às mesmas bênçãos de Abraão, do povo judeu. Você consegue entender como Deus deixou tudo determinado na palavra? Falou de Canaã, que é o cão, que vai ser servo de Sem, que vai ser servo de Jafé. Jafé, nós estamos estudando isso. E quem é Cã, que eu acabei de falar? É o cão, é o filho da perdição. Então são 3 filhos aqui de Noé. Um é filho da perdição, que estava na arca junto com os eleitos predestinados. Esse é lobo, ou era lobo. Então após o dilúvio, a descendência do maligno, ela continua. De Canaã nasceram quem? Que nós estudamos agora há pouco. Os cananeus, os jebuseus, os heveus, os heteus, os amorreus, os girazeus, os filisteus como um todo. Tudo isso filho da perdição. Tudo isso filho do diabo. Por isso que lá na frente Jesus vai poder falar, vocês são do diabo que é o vosso pai. Está falando para essa descendência, para essa linhagem. Então a parte dessa gente,
parte dos filhos da perdição se concentrou em duas cidades muito conhecidas. Eu quero entrar nisso porque isso aqui é maravilhoso que nós vamos estudar agora. Parte de Canaã, de Cão, eles se concentraram em Sodoma e Gomorra. Agora você vai entender muito da história bíblica. Sodoma e Gomorra é uma cidade onde habitavam ali filhos da perdição. Coloca Gênesis 10, presta atenção no que nós vamos estudar agora. Verso 16: e aos jebuseus, você já entendeu de onde eles vieram? De Canaã, de Cã, eles vieram dessa linhagem. Os jebuseus, os amorreus, os girazeus, aos heveus, aos arqueus, aos sineus, aos arvadeus, aos amereus, aos amateus, e depois se espalharam a família dos cananeus, tudo semente da perdição. Verso 19: e o limite dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim, até Laza. Está aqui geograficamente mostrando isso aqui no mapa. Verso 20: são estes os filhos de... que entrou na arca. Agora você entendeu? São estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas e segundo as suas terras e em suas nações. Então, a pergunta para a gente estudar aqui essa parte que eu acho maravilhosa da história: o que é Sodoma e Gomorra? Sodoma e Gomorra eram terras ali onde a homossexualidade, o lesbianismo habitavam juntamente com toda a prática de pecados sexuais. Tanto que Deus, ele se levanta para destruir, ele destruiu Sodoma e Gomorra por causa das abominações que eram cometidas naquele lugar. Deus, ele é diferente hoje, igreja? Não. E eu queria dizer para você que o mundo de hoje se tornou uma Sodoma e Gomorra. Você está acordado aí no seu lugar? Diga graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Eu não consigo enxergar muito porque tem umas luzes, tem uns holofotes aqui. Mas às vezes os irmãos de olho fechado falam: será que dormiu, arrebatou? Dá para dormir não, né, Lúcia? Então é por isso que a igreja de Jesus não pode estar de acordo com a homossexualidade e outras abominações. O Deus de Gênesis é o mesmo Deus de hoje. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, será para todo sempre. A Bíblia diz: muito de vós fosse assim no passado. Então eu estou pregando, talvez alguém tenha chegado com essas práticas. Isso tem que ser passado na sua vida. Isso não pode continuar. Então nós acreditamos que existem pessoas metidas no meio disso, que são pessoas para salvação, que são ovelhas. Talvez alguém que esteja aqui já esteve metido nisso no passado. Só que essas pessoas têm que fazer o quê? Sair de Sodoma e de Gomorra e vir para Jesus, abandonar essas práticas. Não pode ser de Jesus e estar no meio dessa imoralidade, não pode. Deus destruiu uma cidade por conta de toda a abominação, de todas essas práticas libertinas, todas essas práticas, homossexualidade, lesbianismo. Então uma pessoa não pode ser de Sodoma e Gomorra e viver dentro da igreja, amém? Não, isso aí é uma atitude de lobo. Eu não posso ter uma prática durante a semana e de domingo 2 horas do meu dia. Não, porque senão o domingo, sabe o que Cristo é na minha vida? É um hobby de domingo. Qual que é o seu hobby? O meu hobby é lavar o carro. O de outros é vir na igreja de domingo. Não, Cristo não é o nosso hobby. Cristo é o nosso estilo de vida. Então nós precisamos estar atentos, porque existe uma Sodoma e Gomorra na geração de hoje. Mas nós não podemos habitar esse lugar. Amém, igreja de Cristo? Então você vê, Deus destruiu uma cidade contra as suas práticas. Então nós não podemos permitir essas práticas sodomitas e estarmos aqui, sabe, nessa prática e louvando a Deus ao mesmo tempo, ter comunhão com os santos, com os regenerados e ter comunhão com os ímpios nessas práticas. Isso é abominável aos olhos de Deus. A Bíblia diz: não pode de uma mesma fonte jorrar água amarga e água doce, não pode. Então Sodoma e Gomorra fazem parte dos filhos da perdição. Se uma pessoa tem qualquer envolvimento com essas práticas, mas é ovelha, ela tem que largar, ela tem que abandonar. Por quê? Porque ela sabe que isso fere o coração de Deus. Ela tem que entender que Deus traz condenação para tudo que é contra a vontade dEle. Por isso que Ele destruiu. Olha o que diz o verso 13: ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Homens, nós não podemos ser maus, nós não podemos ser pecadores contra o Senhor. Nós temos que ser bons, nós temos que ser posicionados. Acabei de falar do evento de lançamento dos Cedros de Itanhaém. O que nós queremos? Homens bons, na Baixada Santista. Homens bons posicionados ali, que não se dobrem ao pecado. Nós falamos na nossa confissão de guerra dos Cedros: não nos curvamos. Homens que não se curvam diante do pecado. Então nós não podemos praticar isso.
Claramente, esses são filhos da perdição. Nós estamos estudando lobos versus ovelhas, são lobos. Então, qualquer ato que seja igual aos praticados em Sodoma é um grande pecado contra Deus. Eu estou pregando para alguém aqui hoje que precisa abandonar isso em nome de Jesus. Amém. Não pode permitir isso na sua vida. Isso é pecado contra Deus. A Bíblia diz que aquilo que nós cometemos com o corpo, pecado que é feito no corpo, é abominação diante de Deus. Então, qualquer que seja o pecado praticado, isso tem que ser libertado, tem que ser deixado, tem que ser jogado no mar do esquecimento. Vamos continuar a história. O verso 23 diz assim: e aproximando-se a ele, disse: destruirá o justo com o ímpio. Então, por que eu disse que essa história é extraordinária? Porque nós vamos entrar aqui, você sabe, Sodoma tinha um sobrinho de Abraão, que era Ló, que ele estava ali, vamos dizer, perdido em Sodoma, porque Ló era semente boa, era sobrinho de Abraão, era para salvação. E quando Abraão descobre que Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, ele vai falar com Deus. É esse diálogo que nós entramos agora. Então, o coração do tio para o sobrinho, você conhece, Deus fala para Abraão: pega a tua esposa e vaza. E aí ele leva o corrimão dele, que era, ele sabia que ele não podia ter filho, eu entendo dessa forma. O corrimão humano dele era Ló. Não, vem Ló comigo. Não, era a direção: vai você e a tua mulher, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Aí ele leva o sobrinho. Mas tem uma hora que Ló é um peso ali para Abraão, porque ele está fora do cumprimento da vontade. E ele conversa com Ló, e eles falam: você vai para... Ele fala: para onde você quer ir, Ló? Ele fala: eu vou para as Campinas. Ele escolhe um lugar bom, que é Sodoma e Gomorra. E Abraão vai para o outro lado. Então Ló está vivendo lá com a sua família em Sodoma e Gomorra. E é esse diálogo que nós vamos entrar agora, verso 24. Se houver, porventura, é Abraão dizendo a Deus, 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela encontram? Olha a ousadia um pouco de Abraão, né? Tipo, Deus, se tiver 50 homens de Deus lá, filhos teus, justos lá, você vai destruir, não vai poupar esses 50? Verso 25, longe de ti fazer tal coisa, matarás o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não farás justiça, o juiz de toda a terra. Ele meio que foi profundo aqui, né? Perguntou e ainda deu a direção para Deus, tipo, você vai ser injusto? Verso 26, então disse o Senhor no seu amor: se acharem em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Olha o amor de Deus. Amém. Deixa eu dizer uma coisa: Deus não destruiu essa terra ainda por amor à sua igreja. Amém. Nós somos a última reserva moral. A igreja é aquilo que segura a ira de Deus sobre essa terra. Porque nós estamos vivendo Sodoma e Gomorra. Você sabe como estão as coisas aí fora? As escolas, as universidades, os relacionamentos, as empresas. Deus destruiu isso no passado, e vai destruir de novo, Ele vai voltar. Mas o que segura? Porque ainda há muito povo de Deus nessa cidade, nesse mundo. Ainda há muito eleito que precisa conhecer Jesus Cristo. Então ele continua lá no diálogo, a gente deu 25, 26. Então disse o Senhor: se achar Sodoma 50, olha o amor de Deus pelo justo. 27, disse mais Abraão: eis que me atrevo, ele viu que ele era atrevido, a falar ao Senhor: eu que sou pó e cinza, na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirá por isso toda a cidade? E ele respondeu: não a destruirei se achar ali 45. Deus está dizendo: não, Abraão, se tiver justo, eu não vou destruir a cidade. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não o farei por amor dos 40. Insistiu, Abraão foi corajoso: não se ire, Senhor, falarei ainda, se houver porventura ali 30. Respondeu o Senhor: não farei se encontrar ali 30. Deus sabia que não tinha tudo isso de justo ali. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20. E não se fala mais nisso, né? Parece que eles estão fechando um contrato. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor aos 20. Aí acabou? Disse ainda Abraão: não se ire, Senhor. É tipo meus filhos quando vê que eu estou bravo: por favorzinho, papai. Aqui ela fala: por favorzinho, tipo, eu vou parar. Não se ire o Senhor. Se lhe falo somente, mas esta vez, se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Verso 33, tendo cessado de falar, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Ali, igreja, tinha quantos? Tinha um justo, Ló. E ele sai com a sua família, e Deus destrói a cidade. Você sabe a história, né? Estudou esse ano, se não me engano, eu preguei sobre isso. A mulher olha para trás, ou seja, o coração dela estava na cidade, o coração dela estava em tudo isso.
A ordem do anjo era clara: não olhe para trás. Deixa eu falar uma coisa para você, presta atenção no seu pastor. Quando Deus se tirou do mundo, não olhe mais para trás, para onde Deus se tirou. Não olhe para esse lugar. Por mais que a sua carne tenha ainda alguns apelos, não olhe para o lugar que Deus te tirou. Isso trouxe destruição para aquela mulher. Virou estátua de sal. Então, o justo, ele não é igual ao ímpio. A ovelha não é igual ao lobo. Aqui Deus está dizendo: olha, por conta de um, Abraão, eu não vou destruir. Aí o que Deus faz? Tira o salvo e destrói a cidade. Isso vai acontecer de novo, na volta de Cristo. A noiva vai subir com o Senhor, vai ser assunto aos céus, nós vamos subir com Jesus, e o mundo será, você sabe, o juízo vem. Mas enquanto nós estamos aqui, nós somos os eleitos. Deus não vai destruir esse mundo por conta de nós. Gênesis 22, 17. Que de veras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu, e como a areia da praia, do mar. A tua descendência possuirá, isso é a promessa de Deus a Abraão, possuirá as cidades dos seus inimigos, nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Quem obedece à voz de Deus, são os benditos, igreja. O ímpio não obedece à voz de Deus. O filho obedece à voz do pai, ele é abençoado. A ovelha obedece à voz de Deus. O lobo obedece, igreja? Não. Por que o lobo não obedece? Porque ele não foi posto para obedecer. Ele não reconhece a voz de Deus. Ele foi posto para obedecer a voz de Satanás, que é o pai dele. Por isso que você vê as coisas como estão aí fora. Pessoas hoje, religiões satânicas declaradas hoje. Como que pode um negócio desse? Porque eles são filhos do diabo de fato, e eles foram postos para obedecer o pai. Jesus falou: vocês querem satisfazer-lhes os desejos. Ele é o homicida, ele é o pai da mentira. Desde o princípio ele peca, e vocês são filho dele. Jesus disse isso àquele povo. Então Jesus disse: o diabo é o pai da mentira. Nós não temos que pisar em ovos para dizer isso. O diabo é o pai da mentira, e existem os filhos dele. O que o filho do diabo, Sodoma e Gomorra, o que eles queriam fazer? Satisfazer-lhe os desejos do pai deles, do pai da mentira. Então veja a ordem de Deus em relação a casamento. Eu estou entrando um pouquinho hoje, porque a gente não pode deixar uma palavra como essa ficar num campo teórico. Isso tem que ser aterrizado para a sua vida prática. Lembra do nosso compromisso, eu, você e Deus, de sermos práticos nesse tempo? Gênesis 24, 3, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, para que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito. Deus está dizendo: eu não quero a minha igreja misturada com outra semente. Deus está dizendo: eu não quero que a igreja se case com os cananeus. Eu não quero que a igreja se case com o mundo. Eu não quero que a igreja se case com os filhos do diabo. Não pode. Cristo vive. Isso aqui é um alerta para você que ainda não casou. Isso aqui é um alerta para você que tem a oportunidade de escolher um relacionamento. Escolha um relacionamento com pessoas que creem no mesmo Deus que você crê. Precisa entrar de novo? Mas bispo, rapaz, é bonzinho. Toma cuidado. Bispo, ela é da academia. Cara, na academia também vai o Satanás, vai. Bispo, ela faz caridade. O Satanás também faz caridade. Precisa crer em Jesus. Não, ela crê numa força do universo. Tem que crer em Jesus. Aquele que crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos, com a sua boca confessar, tem que confessar Jesus Cristo, receber como seu Senhor e Salvador. Não é o cosmo, a energia maior, a mãe terra, não. Jesus Cristo é o seu suficiente Salvador. Porque se não for Jesus, é outra base de medida, é outro chão, é outra estrutura, vai dar ruína. O que Jesus falou no Sermão do Monte, Mateus 7? Aquele que ouve as minhas palavras, aquele que pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Não basta ouvir, igreja, eu prego isso toda vez que eu prego sobre família, porque o outro grupo também ouviu, ele falou: aquele que ouve e não pratica. Você pode estar aqui ouvindo, a diferença é quem vai praticar. Você ouvir e não praticar, você está no mesmo lugar do ímpio, que talvez nem ouviu. A diferença é quem pratica. O que ouve e pratica, diácono Enoque, será comparado ao homem prudente. Edificou sua casa sobre a rocha, sopraram os ventos, bateram com ímpeto, a chuva veio, foi forte a tempestade, a casa não caiu. O que ouviu e não praticou, foi grande a sua ruína, porque construiu a sua casa sobre areia. Então a chave do Sermão do Monte é quem pratica o que Jesus falou. E quem vai praticar o que Jesus falou? Os obedientes, os filhos. O lobo não quer praticar, porque ele não foi posto para obedecer. Isso está claro no seu coração, em nome de Jesus? Então você precisa entender que se trata de uma outra linhagem. E só dá certo o casamento se for da mesma linhagem. Luz não se mistura com trevas. Luz não vai ser fácil. Eu volto a dizer, se luz e luz já não é fácil, luz e trevas não vai dar certo. Então quando a luz se mistura com as trevas,
Vai dar ruim. Você precisa se misturar com as trevas para você dissipar as trevas, para você levar salvação. A Bíblia diz que você é a luz do mundo, sal da terra. Você tem que chegar ali para dar direção, para dar sabor, para dar tempero, para iluminar tudo que é trevas. Vamos ler Gênesis 28:1. O que diz a palavra? Isaque chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Você vê que aqui está falando dos patriarcas. Então veja como a Bíblia é clara desde lá de Gênesis. Você precisa entender Gênesis, onde começou tudo. A gente já estudou, né, as duas sementes sobre a terra. Para você entender o que nós estamos vivendo hoje. Porque a terra foi populada, cresceu, as nações, as 12 tribos e os filhos do diabo, e isso, chegamos até o mundo como é hoje. Só que você precisa ir para a origem, porque Deus falou lá através dos patriarcas: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. O tema de hoje é quem você tem ouvido, com quem você tem sentado, quem tem te aconselhado, quem tem te influenciado. Se não é povo de Deus, não pode ser uma boa influência para você, porque vai te influenciar em outros princípios que não são os princípios bíblicos. Aí o que o apóstolo Paulo fala? A gente usa isso muito para questões doutrinárias. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de lei vai trazer fermento. Por isso que nós não permitimos lei, porque vai fermentar a massa. Agora, um pouco de pecado também vai fermentar a massa. Começa só com bispo, ele me chamou, é só uma long neck depois do trabalho. É só uma saída ali, a gente só fica ali no posto tomando umas cachaças. Eu não bebo, eu só fico ali junto, porque eu gosto do papo. Aí não bebe hoje, amanhã já é um golinho, aí depois é outro, aí depois já está com um cigarro, aí depois já está indo para o churrasco, já está indo para a festa, aí já está todo mundo, aí já está um com a mulher do outro. Não é assim que o pecado é assim, por isso que a Bíblia fala que um abismo chama outro. Não se coloque em lugar de Sodoma e Gomorra, não se coloque em comunhão com ímpios, não é para você estar lá. Tenha comunhão com os salvos, com os santos. Saia com pessoas que professam a mesma fé que você, que respeitem o seu casamento. Saiam com homens que quando você levanta da mesa, eles não vão dar em cima da sua esposa e vice-versa. Saia com pessoas santas. Você quer ser santo? Ande com santos. Eu digo isso, né, nas minhas pregações. A pessoa fala: eu quero ser mais espiritual. Tá bom, então para de alimentar a sua carne. É incongruente você querer ser mais espiritual se tudo que se alimenta é carne, é TikTok, é dança, o safadão, o mavadão e não sei o quê. Não, mas eu quero levantar a mão na igreja de adoração. Para, cara, você está passando vergonha. Você alimenta a carne de segunda a sábado, aí no domingo você quer ser espiritual? Que incongruência é essa? Não fecha a conta. Alimente o seu espírito. Vou voltar para Paulo: andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Quem está no espírito não está na carne. Não tem como você estar na carne e no espírito ao mesmo tempo. Ou você é santo, ou você é espiritual, ou você é carnal. Agora isso vai o quê? Eu tenho falado dos ambientes que você anda. 95%, Harvard diz isso, é influenciado pelos ambientes. Então veja o lugar que você está. Se você não consegue influenciar aquele lugar, vaza daquele lugar. Não é lugar para você, não é mesa para você. Você tem que estar na mesa dos santos. O que eu preguei quinta-feira? Não se sente na mesa dos escarnecedores. Um pouco de fermento leveda toda a massa. A Bíblia diz: as más conversações. Você sabe a palavra, é só praticar. Más conversações. Um WhatsAppzinho, começa a chamar para um negócio estranho, começa a vir começa a seguir um cara que fala umas coisas diferentonas lá na internet, aquilo vai entrando, você vai consumindo aquele conteúdo, quando você vê, era humor, quando você vê aquilo lá, já começou a ir para um lado. Para de seguir, não alimente, não dê vazão na sua carne, porque o inimigo quer fazer você voltar para a lama, quer fazer o porco voltar para o lamaçal. Não vá para esse lugar. Se Deus te tirou de Sodoma e Gomorra, fique em lugar de santidade. Isso vai trazer segurança para você, para a sua geração, para que os filhos dos seus filhos creiam no mesmo Deus que você crê. Você precisa ser santo e irrepreensível. Não tem brincadeira, o inferno não está brincando. Não, o inferno, não, eu vou dar uns... O inferno não está brincando, ele está 24 horas tentando destruir a sua família. Esse é o objetivo de Satanás. E ele começa com você, pai, destruindo você e tirando você do seu lugar de homem. Aí a sua família é uma presa fácil para o Satanás. Então, famílias, estejam estruturadas em Cristo. Pais, estejam alinhados. Maridos, esposas, estejam conectados em um só espírito, em um só coração, uma só visão. O mundo não está para brincadeira. Quanto mais vede que o dia se aproxima, a Bíblia diz que o amor vai se esfriar. O amor de muitos. Eu creio que os eleitos não, nós somos os filhos de Deus, mas o mundo vai ficar em trevas. O amor vai se esfriar. A calamidade vai crescer. Olha as profecias do final dos tempos. Filhos matando pais, filhos contra pais. Nós não podemos brincar em serviço.
Nós não temos nada com isso. Nós somos eleitos. Nós temos que viver em santidade. A Bíblia diz: sede santos e irrepreensíveis. Sabe qual é o seu padrão? Tem que olhar para mim, para você e falar assim: não consigo repreender, porque ele é irrepreensível na santidade. A Bíblia diz isso: santos e irrepreensíveis. Tem alguém santo do seu lado? Fale: você é santo e irrepreensível, porque você é a ovelha de Cristo. Declare isso com ousadia a quem está ao seu lado: santo e irrepreensível. Coloca Gênesis 28:1 de novo, diácono. Isaac chamou a Jacó e dando-lhe a sua bênção, ordenou: não tomarás esposa dentre as filhas cananéias. Olha o verso 2 de Gênesis 36. Esaú tomou por mulheres dentre as filhas de Canaã Ada, filha de Elon, Eteu, Oliobama, olha os nomes para você pôr na sua filha, filha de Aná, filho de Zebeão, Eveu. Não tomarás esposa. Esaú tomou por mulheres dentre as filhas de Canaã. Por que Esaú foi casar com as filhas de Cão? Porque Esaú era da perdição. E aí você vai entender porque os filhos do diabo foram crescendo e se proliferando. Sofonias 2:4 diz assim: porque Gaza será desamparada e Asquelon ficará deserta, Asdod ao meio-dia será expulsa e Ecrom desarrigada. Verso 5: ai dos que habitam no litoral, do povo dos quereitas. Olha agora: a palavra do Senhor será contra vós outros, ó Canaã, terra dos filisteus, e eu vos farei destruir até que não haja um morador sequer. Ai que Deus mau, que Deus justo. Quando a gente fala das duas sementes, o que muitas pessoas falam: eu não entendia porque que a Bíblia diz não matarás, e depois Deus, nos 10 mandamentos, depois Deus fala: vai lá e mata, destrói todo mundo. Não é semente bendita. Deus não tem nada com a outra parte. Deus não se contradiz. Então você vê que Deus faz justiça com quem? Com quem é da perdição. Se alguém investir contra a sua vida, descanse no Senhor, Ele é o seu juiz. Estou pregando para alguém aqui que tem aquele chefe ímpio, aquele colega de trabalho ímpio, Deus é o seu juiz. Olha o que Ele está fazendo aqui, ó. Ele destruiu toda uma cidade. Quantas cidades estão sendo destruídas? Nenhum morador sequer vai ficar, disse o Senhor. Deus é a nossa justiça. E como que Deus faz justiça com os da salvação? Deus, Ele espera. Deus é longânimo, diz a palavra. Ele dá tempo para o homem se arrepender, para acertar o passo. E eu queria pregar para você nessa manhã. Você sabe, a Bíblia diz que não há condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas se você está identificando que você está andando como um lobo, você é uma ovelha, mas se você está tendo alguma atitude, entenda que um culto como esse é Deus falando para você: olha, eu estou te dando um tempo para você acertar o passo. Eu estou te dando um tempo para você se reconciliar. Eu estou te dando um tempo para você voltar para o lugar que você não devia ter saído. Eu estou voltando um tempo. O que a Bíblia fala? Vê de onde caíste. Como é que é? Como é que diz a palavra? Não. Quando você cai, olha onde caiu e vem de lá e começa. É isso que a Bíblia diz. Vocês sabem o versículo, me fugiu a passagem. Vê de onde caísse, volta lá e volta, começa de novo. Você tem que olhar onde que foi que você caiu, onde que foi que você tropeçou. Deus está falando: levanta daí, começa de novo, vem. Então um culto como esse não é só para você entender teologicamente, doutrinariamente, que existem duas sementes. Isso é maravilhoso. É para você aplicar isso na sua vida. É para você entender que como que Deus faz justiça com os da salvação. Ele é longânimo, tardio em irar-se, mas Deus se ira. E todo aquele que é filho é corrigido, é disciplinado e é açoitado. Então, por que eu quero fazer esse grande parênteses nessa mensagem? Porque muitos podem dizer: mas isso parece a hipergraça. Então agora eu posso viver pecando. Esse é o capeta, filho do diabo, que pega a graça e distorce ela. Nós que somos da graça jamais viveríamos deliberadamente na prática do pecado, porque nós tememos o Espírito Santo de Deus. E Deus corrige, disciplina e açoita aquele que é filho. Se você tem um filho como eu, você ama o seu filho. E se ele pisar fora da linha, você vai disciplinar, você vai corrigir. Um bom pai faz isso, vai exortar o seu filho. É o que Deus faz conosco. Mas o filho não deixa de ser filho, porque ele errou, mas ele é disciplinado. A disciplina pode vir até com uma morte prematura, o açoite de Deus. Mas ele continua sendo filho, porque uma vez filho, filho para todo sempre. Mas nós, porque somos filhos e amamos nosso Pai, nós não vivemos nessa prática pecaminosa. Nós não queremos mais Sodoma, nós não queremos mais Gomorra na nossa vida. Nós queremos os altares do Senhor. Davi falou: uma coisa peço e buscarei, que eu possa estar na tua casa, morar todos os dias da minha vida. É isso que um eleito quer, é isso que um eleito pede. É esse que é o desejo do coração de alguém que é filho amado de Deus. Você não quer viver nas tendas das perversidades. Um dia nos teus átrios vale mais do que 1000 anos nas tendas da perversidade. Um dia num culto como esse vale mais do que 1000 anos do pecado, igreja. Um dia ouvindo a voz do teu pastor
pastor vale mais do que uma vida inteira no lamaçal. Um dia você conhecendo as escrituras, tendo os mistérios revelados, vale mais do que todo tipo de pecado que você tenha vivido, porque aqui mostra que você é amado por Deus. Ele revela-te a você. Tem ovelha aqui nessa manhã? Diga glória a Deus. Então não pense que porque você é filho, você vai viver uma vida, então agora é esse Deus que eu sirvo. Experimenta pisar fora da linha para você ver. Se você tem um espírito, o espírito da direção, o espírito constrange. Então Deus fala 1, 2, 3, 4, 5. Deus fala, para. Chega. Hein, Marquinhos? Chega, para. Os antigos sabem o que eu estou falando. Para. Deus vai dando chance. Deus vai. Ele é o pai disciplinador, mas tem uma hora que ele vem com juízo. Tem uma hora que ele vem e fala, agora, que você não espere chegar na hora do juízo, que você seja aquele filho obediente e que ouve a voz do pai, porque conhece a voz do bom pastor, segue ele, porque você é a ovelha dele. Eu queria entrar no ponto 4, que são alguns versículos que vão evidenciar, que hoje eu estou fechando essa questão do lobo versus ovelha, para a gente adentrar domingo que vem no próximo capítulo. Então eu vou entrar na metralhadora bíblica, os homens do ordem, só para você ver versículos que comprovam, você não fica, mas será que tem duas sementes? Olha só, 1 João 3,12, não segundo Caim, que era do maligno, fala, Caim era do maligno, Judas era do diabo. Então veja, Caim era do maligno e assassinou o seu irmão. Por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e os seus irmãos boas e justas. Então não é, a gente estudou domingo passado, não é por causa da oferta de Caim ou a oferta de Abel, é por conta da descendência deles, é por conta da identidade deles. Um era filho, o outro não era. E Deus amou Abel e se aborreceu do maligno que era Caim. Romanos 9:21. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para fazer do mesmo barro um vaso de honra e outro de desonra? Aqueles falam, não, mas eu não concordo. O oleiro tem ou não tem direito? Lógico que tem. Do mesmo barro, ele faz um vaso para honra e outro para desonra. Efésios 2:2. Nos quais andaste outrora segundo o curso do mundo. Isso aqui é você que estava no mundão. Outrora, antes, você andava no curso do mundo segundo o príncipe da potestade do ar. Esse é Satanás, ele é o príncipe da potestade do ar. Do espírito que agora atua onde? Nos filhos. Então o espírito do diabo não atua mais em nós, ele atua nos filhos da desobediência. Você não é mais filho da desobediência, você é filho obediente em Cristo Jesus. O diabo só pode atuar nos filhos dele. O diabo só pode atuar naqueles que estão seguindo o curso desse mundo. Aqueles que estão na luz já foram livres das garras do diabo. Diga graças a Deus por isso. E quando falam que o diabo vai me pegar, bispo, Jesus já pegou ele, o mais valente amarrou o valente. Amém, Luiz? Glória a Deus. Mateus 15:13. Ele, porém, respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou, então quer dizer que tem plantas que Deus não plantou. Você já viu alguém pregando isso aqui num domingo de manhã? A igreja vai ficar vazia. O povo vai embora. Eu quero encher a igreja ou eu quero fazer a vontade de Jesus Cristo? Nós estamos aqui para cumprir a vontade de Jesus. As ovelhas ouvem a voz do bom pastor. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. E das minhas mãos ninguém pode as arrebatar. Eu estou pregando para a ovelha que está reconhecendo a voz do pastor, que conhece, que foi conhecida por Jesus antes da fundação do mundo. Eu não tenho que ficar aqui num malabarismo gospel para te prender dentro da igreja. Gálatas falou que foi para a liberdade que Cristo te libertou. Agora eu, pastor, vou querer te aprisionar. Está amarrado, eu estou amarrado aqui. Você já foi liberto por Cristo Jesus. Não tem religião, não tem peso, não tem condenação que vai prender aqueles que foram feitos livres por Cristo na cruz. Paulo falou, não submetais de novo ao jugo de escravidão. Eu não quero escravidão para a minha vida. Eu estou num lugar de liberdade. Vai, amados. Então é isso que eu disse da introdução. Isso dá identidade para você, propósito, segurança do evangelho, de quem é Cristo. Por que Jó fala, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem? Talvez você conhecia Cristo da religião, o Deus que pesa a mão, o Deus bravo, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, achando que eram três. Agora você entendeu que Jesus é Deus e Ele é o Espírito. Agora você sabe, os seus olhos estão sendo iluminados, o entendimento está vindo ao seu coração, as escamas estão sendo tiradas. Agora você conhece não mais de ouvir falar, mas disse Jó, de com Ele andar. Isso é andar com Cristo, igreja. É você orar e saber que Jesus está ouvindo a sua oração. Que não há intermediários mais entre Deus e os homens. Cristo Jesus é esse intermediário. Você não precisa ir lá num confessionário, falar com o padre, padre, eu peguei, não sei o que, resta tanto. Que o padre tem poder de tirar pecado. Jesus Cristo já nos tirou todo o pecado, amados. Na cruz ele diz, por uma só oferta, todos os filhos foram aperfeiçoados para sempre.
Olha, como é que você não desfruta da graça conhecendo tudo isso? Não tem como. Então, é o que eu tenho dito, uma mensagem como essa, arrepia, é o pelinho do calcanhar até o último fio de cabelo. Arrepia tudo, por quê? Porque nós experimentamos do Espírito Santo de Deus se movendo em nosso meio. Nós lemos as Escrituras e elas falam no nosso coração. Nós somos filhos da obediência. Vimos aqui, nem toda árvore foi plantada por Jesus, aqui não foi plantada, será arrancada. Olha o que Paulo diz em 2 Tessalonicenses 2, verso 3: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então olha o que a Bíblia está dizendo, mais uma palavra profética: não seja enganado por ninguém. Fala de um homem da iniquidade, um filho da perdição. Esse não é de Deus, é outra semente. Verso 4: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou objeto de culto. O que o lobo voraz faz? Se levanta contra tudo. Começa um culto? Não. O que a voz de Jezabel quer fazer? Eu falei quinta-feira, quer calar o profeta. Elias vai lá e destrói os 450 profetas de Baal. Jezabel fala: eu vou calar você, eu vou te matar. Elias fica com depressão e se esconde numa caverna. Então é o espírito, é esse espírito. Não é o espírito de uma mulher, é um espírito do anticristo que quer calar uma voz profética dentro da igreja. Olha o que está dizendo aqui, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto. Fala do pastor, fala do versículo, fala disso, fala daquilo, se levanta, o lobo se levanta, igreja. Por quê? Porque ele não foi posto para crer, e ele tem que acusar, porque ele é da acusação. Tudo que é culto, a ponto de sentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Uau! Fala que você nunca leu isso aqui na Bíblia. Ele senta e ele acha que ele é Deus. O que Satanás fez antes da queda? A fala dele foi essa: serei semelhante ao Altíssimo, subirei ao mais alto das nuvens. Foi a ganância. Caiu, levou um terço dos anjos. É isso aqui, como se fosse o espírito do lobo. Ele se coloca nesse lugar, como se ele fosse o Deus, como se ele fosse o cara. Isso é um espírito que age, e nós precisamos estar atentos. Precisamos estar atentos. Meu pai está aqui, são 30 anos que nós conhecemos esse espírito, não é, pai? Ele vem de várias formas, mas é o mesmo espírito. É o mesmo espírito do passado que Jesus falou: vocês são do diabo, vocês não vão crer nas minhas palavras, vocês não ouvem a minha linguagem, Jesus falou, porque vocês não são das minhas ovelhas. Então, esse espírito se opõe a tudo que é Deus, se opõe a tudo que Deus está falando. Você que é ovelha, eu pergunto, você se opõe ao que Deus está falando? Você não se opõe, você ama o que Deus fala. Até quando você é exortado e corrigido, você ama a exortação, porque você é filho, você fala: eu sinto o amor do pai porque eu estou sendo exortado. O filho ama ser exortado, porque ele quer crescer. Olha o que diz Apocalipse 20:15: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago. Então tem um povo que não é achado, vai procurar no livro da vida, não vai ser achado, porque foi lançado para dentro do lago de fogo. Atos 13:48. Os gentios, ouvindo isso, o que os gentios faziam? Regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Então a pregação depende do apelo do pastor, da linguagem persuasiva do pastor. Se o pastor jejuou muito, jejuou pouco, quantos se converteram, quantos aceitaram Jesus no apelo? Não, aqui diz a Bíblia: e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. O lobo não vai crer porque ele não foi destinado para a vida eterna. Você e eu cremos, porque aquele foi o dia do poder de Deus nas nossas vidas. E nós falamos: eu ouvi a voz do bom pastor. Como começa a ouvir? Os gentios, ouvindo isso, regozijavam, se glorificavam. Quando você prega Jesus, os gentios se alegram. Os gentios se regozijam, porque eles sempre foram de Cristo, e o Espírito ali está sendo ativado. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não é vós, é um dom de Deus. O dom da fé está sendo manifestado para você crer em Jesus naquela hora. Você está com um culto como esse? Eu não sei. Se você é gentil, você tem que estar alegre, tem que estar grato a Deus. O seu nome, ele é achado, Agma, no livro da vida. Nós vemos aqui que muitos vão procurar e não vão achar, foram lançados. Nós não, os nossos nomes estão escritos no livro da vida, nas mãos de Deus. Ele diz: das minhas mãos ninguém vai arrebatar. Eu conheço a minha igreja, Deus sabe quem você é, Deus conhece o seu nome, seu sobrenome. Ele te criou em espírito antes da fundação do mundo. Você não é um CPF, um RG ambulante. Você é um espírito predestinado desde antes da fundação do mundo, criado para boas obras. Isso é o que você é, o que a Bíblia diz que você é. Bispo, mas a tradição diz que eu sou pecador, que eu sou. A tradição não... É isso aí, Elaine. A tradição está contra Jesus.
A Bíblia diz que não há mais condenação, que Jesus tirou o pecado. João Batista falou, ele tira o pecado. Eu não, ele tira. A tradição diz, não, pecador. Que pecador o quê? Jesus já veio, já tirou o meu pecado. A lei do Espírito da vida me tirou da lei do pecado e da morte. Não estou mais na lei do pecado e da morte, eu estou debaixo da lei do Espírito da vida, da graça, da sã doutrina. Eu estou no bem real. Isso aqui é um banquete, igreja. Eu já li 2 Tessalonicenses 2,13. Então vamos ler, meu diácono Enoque, que eu estou indo para o final. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e a fé na verdade. Quantos foram escolhidos desde a fundação do mundo pelo Espírito para a salvação? Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Paulo disse, então vamos dar graças a Deus. Você pode dar um graças a Deus aí no seu lugar por isso? Você está cumprindo a palavra de Deus? Tito 1,1 diz, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover, e eu fecho aqui, a fé não é de todos, a fé é dos eleitos. Vê se tem um eleito do seu lado e fala assim, você tem o dom da fé, porque você é um eleito. A fé que é dos eleitos. Eu preciso finalizar, porque domingo que vem a gente vai entrar em outras águas, tão profundas quanto esta. Nenhum filho do diabo se salvará, igreja. Somente os filhos de Deus se salvarão. Isso tem que ser tratado com conhecimento da verdade, não com medo da tradição, da religião, do pastor. Não. Isso tem que ser tratado com verdade, com a Bíblia aberta. Se Deus diz que não salva, então não salva. Não acredite em alguém que seja lobo. Não faça sociedade com as trevas. Não se associe com o lobo. Eu não sei se eu pus essa frase. Quem preserva o lobo, eu pus. Quem preserva o lobo mata as ovelhas. Quem é a favor do lobo, quem se submete às mentiras do lobo, está matando as ovelhas. O lobo não deixa para o dia seguinte, ele rói os ossos no mesmo dia, no calar da noite, disse o profeta. Então não se associe com o lobo. João 17,12, estou caminhando para o final. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu. Você pode se perder? Nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. A Bíblia é clara. Existem duas sementes sobre a terra. Nenhuma ovelha se perderá. Ovelha que é ovelha é achada por Jesus. Se a ovelha se perdesse, igreja, Jesus não seria o bom pastor. Se a ovelha se perdesse, o sacrifício da cruz não seria perfeito, seria insuficiente. Porque como ele deu o sangue por todos, mas muitos se perderam. Não tem como. Todos que tiveram sangue vertido por suas vidas foram salvos por Jesus, e ele alcançará no dia do poder dele. Não se perde. Então quem se perde, a Bíblia diz, é o filho da perdição, para que se cumpra a Escritura. Efésios 3,1 diz assim, por esta causa, eu Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós gentios, se é que tendes, olha que coisa maravilhosa, eu estou todo arrepiado aqui, porque o Espírito Santo está falando de uma forma sobrenatural, se é que tens ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Deixa eu perguntar, tem alguém ouvindo a respeito da graça de Deus? A gente está ouvindo o que Paulo estava pregando no passado, igreja. Ele estava dizendo para o povo de Éfeso, e nós estamos ouvindo, o mesmo Espírito está dizendo para nós essa manhã. Com permissão do Espírito eu digo isso. Paulo estava pregando, eu estou pregando a mesma coisa, o mesmo Espírito está falando. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada, para vós outros. Verso 3, pois segundo uma revelação me foi dada a conhecer o mistério. Por que ninguém fala isso? Porque era mistério, e Paulo está dizendo, uma revelação me foi dada. Eu, apóstolo dos apóstolos, fui chamado para os gentios, e eu estou trazendo essa revelação, como escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Você está lendo a palavra hoje, está compreendendo os mistérios? É porque você é ovelha, e Deus está revelando pelo Espírito a você. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Isso é um privilégio, igreja. Isso é o amor de Deus pela sua vida. Isso é o amor de Deus pela sua casa, pela sua família. Eu finalizo dizendo que a nossa igreja ela foi chamada para viver essa verdade. Eu tenho dito isso em todas as introduções praticamente dessa série, a última reforma protestante. Ninguém conhece a graça se não tiver verdade. Nós somos chamados para pregar essa verdade, e graças a Deus que você entendeu que esse ministério tem uma revelação, e que essa revelação, ela é de Deus, porque se nós não fôssemos um ministério apostólico, profético, nós não teríamos a capacidade humana de pregar o que Deus tem nos dado há 30 anos aqui em São Paulo.
Então entenda que nós estaríamos talvez vivendo como a lei vive, de condenação, de maldição, todo culto, vem aqui, aceita Jesus, se não pagar, lambe o pó, vai, Jesus vier hoje, você vai, você fica. Nós estaríamos de novo lançando rudimentos de obras mortas, como Isaías dizia, eu estou farto de tudo isso, diz o Senhor através do profeta, de luas, de sábados, de abluções. Então Deus está pegando os pequenos dessa igreja, Deus está, pegando nós que somos sábios, humildes, os tementes, os quebrantados de coração, os puros. Sabe o que Deus está pegando? Para envergonhar os poderosos dessa terra. Não fique você pedindo, se rebaixando, se menosprezando. Você é um pequenino, mas você é um sábio. Deus está pegando você para envergonhar as coisas loucas desse mundo, para confundir as sábias. Deus está pegando aqueles que têm coração puro para envergonhar os grandes poderosos. Aí são mais de 160 anos de evangelho, amado. E a igreja nunca foi respeitada no Brasil. Nunca ninguém olhou como essa reserva moral. Não, é o que rouba, é o que paga para ir para a salvação, é o que faz isso. Tem igrejas que são um verdadeiro Sodoma e Gomorra dessa geração, dentro das igrejas, nos altares. Sabe por quê? Porque o que está aí fora não é de respeitar. A lei não tem respeito. A lei não conhece a revelação. Quando alguém vem com uma verdade como essa que nós estamos pregando há 5 domingos, o novo pacto, a revelação dada por Paulo à igreja gentílica, não é bem assim, é o que dizem. Não pode ser assim. Deus se equivocou. Mas é bem assim sim. Deus escolheu eu e você para revelar os seus mistérios. Nunca volte para o lugar que Deus te tirou. Nunca. Bispo, mas e se um dia você pregar outra coisa, que seja anátema? Se um anjo, disse Paulo, vier pregar outro evangelho, que seja anátema, que seja maldito. Meu apóstolo e minha mãe tinham uma frase, e eu vou repetir isso: jogue-me terra em cima e nós continuaremos pregando a graça de Deus. Levante-se o sistema contra nós continuaremos dizendo, é por graça. Nós continuaremos dizendo, o que está na Bíblia nós cremos. Paulo diz, a revelação que estava, os mistérios que estavam ocultos estão sendo revelados. Deus quer e nos levantou para nós atuarmos na última reforma protestante, que nós sejamos dignos, porque para atuar na última reforma protestante tem que ser santo e irrepreensível, porque com a medida que você julga, vão te julgar também. Tem que ser santo e irrepreensível, que nós tenhamos essa dignidade, que nós tenhamos essa honra, que nós tenhamos esse conhecimento, porque é um tempo de reforma, e não sou eu sozinho que vou fazer uma reforma, mas é a noiva de Cristo, homens levantados. Eu tenho pregado nos últimos 2 cultos, e o Espírito tem me dado uma voz que eu vou externalizar isso. Deus vai levantar pregadores aqui do meio que vão pregar essa palavra. Deus vai levantar pessoas peritas na palavra. Eu não preparei, mas na minha ordenação, acho que foi ao episcopado, uma das orações que o apóstolo fez, acho que foi na de episcopado, quando eu fui consagrado bispo. O apóstolo, ele declara uma palavra sobre a minha vida. Ele diz assim, você terá facilidade de pregar a graça de Deus. Você lembra disso, bispo? Eu não tinha essa facilidade, mas debaixo de uma sentença de Deus, eu tenho hoje, para a honra e glória de Deus, tido sabedoria de pregar essa palavra. E só Deus sabe o quanto eu venço a minha carne, só Deus sabe o quanto eu venço os meus medos, meus traumas, as vozes do inferno que falam na minha mente, para eu estar aqui pregando uma palavra como essa. Mas eu quero dizer para você que aquilo que Deus soprou sobre a minha vida chega até você. Eu quero declarar que pessoas aqui vão ter facilidade, Cláudia, Beni, facilidade de pregar essa palavra. Você não foi chamado aqui para ser, com todo amor, eu digo isso, um esquentador de banco. Pastor David, Sueli, pastores dessa casa, Elaine, Deus está dizendo, pessoas vão se levantar aqui para ter facilidade em pregar essa palavra. Há um tempo oportuno de reforma, e esse tempo chegou. Você pode dizer, mas estamos só numa sala de cinema, estamos aí. Deus tem os seus desígnios e os seus propósitos. Nós só estamos ouvindo a voz dEle e obedecendo a voz dEle. A palavra de Deus diz assim, Paulo pregou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Cristo.
Nós não estamos interessados em um crescimento, nós estamos interessados em cumprir a vontade de Deus. Eu estou pregando, talvez você esteja regando, o crescimento virá pelo Espírito Santo de Deus. Mas abra a tua boca, se prepare, porque Deus vai te usar de uma forma sobrenatural. Você que é filho de Deus, eleito, as pessoas vão ouvir da graça de Deus pela tua boca. As pessoas vão ouvir a respeito da graça de Deus. Isso aqui não é do Fernando, isso aqui não era da bispa, isso aqui não é do apóstolo Miguel Ângelo. Isso aqui é a sã doutrina, igreja. Isso aqui é os mistérios que estavam ocultos. Que mais homens se levantam para pregar isso, que mais pastores se levantem com essa revelação, que mais pessoas entendam que é por graça, não é por obras, que mais pessoas entendam sobre os filhos do diabo e os filhos de Deus, que mais entendam sobre a presciência, sobre as duas sementes, que mais entendam sobre a soberania de Deus, porque há uma reforma a ser feita, e nós estamos posicionados nesse lugar. Fala comigo assim: Senhor, eu não quero ficar de fora do que o Senhor tem para fazer nesse tempo. Diga: Senhor, eis-me aqui. Fica de pé no seu lugar, com honra. Diga assim: Senhor Jesus Cristo, eis-me aqui. O profeta Isaías disse, nós vamos dizer, igreja: envia-me a mim, Pai. Diga isso: envia-me a mim. Você sabe que Isaías falou: quem sou eu, homem de lábios impuros? Aí do altar um anjo vem com uma tenaz, toca na boca dele, santifica o profeta, e ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Você está sendo santificado por essas mensagens, para ser usado por Deus numa geração. Eu profetizo em nome de Jesus, Pai, desse meio levantará homens que são ovelhas, mulheres que são ovelhas, filhos escolhidos, predestinados, gentios, escolhidos desde antes da fundação do mundo. É um tempo de reforma, Deus, e o Senhor está fazendo uma obra, Pai, que essa obra se inicie de uma forma avassaladora, Jesus, que isso seja algo que tome uma proporção maior do que nós possamos pensar e imaginar, Jesus. Tu és o verdadeiro pastor da igreja, a noiva é tua, Jesus, a igreja é tua, Pai, nós somos apenas aqueles que são instrumentos, Jesus. A nossa oração é: cumpre os teus desígnios em nós e através de nós, Jesus. Cumpre os teus propósitos em nós e através de nós, Jesus. Nós não queremos, Pai, colocar tudo isso dentro de uma sabedoria humana, porque está escrito que não se pode esquadrinhar o seu entendimento, Pai. Os teus desígnios são maiores, são melhores que os nossos. Nós hoje dizemos sim, amém para a tua palavra. Nós hoje dizemos sim, amém para a tua direção, Jesus. Nós entendemos já, Pai, que somos eleitos, escolhidos. Nós entendemos que o Senhor está trazendo pessoas novas para ter essa revelação, porque sempre foram escolhidos, sempre foram eleitos, e o Senhor está revelando, Pai. Tu estás revelando, Jesus, os teus mistérios. O Senhor está tirando as escamas dos olhos. O Senhor está trazendo famílias para que venham viver a tua graça, para que venham viver a ousadia do Espírito, Deus. E nós nessa manhã, nós dizemos obrigado por cada um desses banquetes, Deus, porque se está na Bíblia, nós cremos, e o Senhor tem testificado nos nossos corações. Deus, somos os teus filhos amados, escolhidos. Obrigado por tamanho amor. Obrigado, Pai, porque nós não merecíamos, mas o Senhor nos fez merecedores. Não foi por merecimento, mas foi pela tua graça. A tua graça nos basta, Jesus. A tua graça é melhor do que a vida, Deus. Obrigado, Jesus, porque nós estamos prontos para viver as tuas promessas. Obrigado, Jesus, que nós estamos prontos para desfrutar dos teus planos, dos teus desígnios, dos teus propósitos. Nós saímos daqui mais uma vez com os nossos espíritos alimentados para viver, Pai, o melhor tempo, para viver a melhor semana. Iniciará um mês, Jesus, de grandes bênçãos. Se iniciará um mês, Pai, onde nós veremos o teu agir, onde nós veremos o cumprimento da tua vontade. Eu declaro um mês novo, de portas abertas, de um de repente. O Deus que chama, o Deus que predestina, é o mesmo Deus que abre as portas, que derruba os grilhões, que quebra as trancas de ferro, os portões de bronze. Deus, obrigado, Pai, porque nós saímos daqui plenamente convictos de que aquele que fez a promessa, igreja, é fiel. Aquele que fez a promessa é fiel. O Senhor não volta atrás, o Senhor não se arrepende. Obrigado, porque tu não és um homem que mente. O Senhor é fiel, tendo dito, cumprirá em nós cada uma das palavras. Se você crê nisso, estenda sua mão na direção do altar. Eu declaro que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo serão constantes, serão permanentes. E aqueles que são filhos de Deus, propriedade exclusiva de Deus, aqueles que são semente boa, aqueles que ouviram a voz do bom pastor e vão dar bons frutos, diga: dê um brado de vitória a Jesus.
Onde estão os filhos de Deus? Digam glórias a Deus. Aleluia. Amanhã tem um culto de oração. As ovelhas amam orar. Eu espero você com todo o time de intercessores. Você tenha o melhor domingo da sua vida. Que você experimente da paz de Deus ao longo desse domingo. Abraça quem está do seu lado e fala: nós somos de Cristo, porque nós somos ovelhas. Boa noite, igreja bendita, graça e paz, bom domingo, boa semana a todos. Eu falei boa noite? Eu falei boa noite? Para quem ouviu boa noite, bom dia, igreja de Cristo.